Nessa a gente parou falando que a maçonaria ela tem uma participação, vamos dizer assim, na sociedade. Eu quero saber mais sobre isso. Porque a felicidade ela tem, na minha visão, um pouco a ver com aquela, por exemplo, com aquela musiquinha dos Titãs. Eu acho que é dos Titãs, onde ele faz uma pergunta na música. Você tem fome do quê? Você conseguiria agora, assim, à luz da teologia, fazer uma interpretação da maçonaria? Dizia assim que não é a verdade que deve ser abaixada pelo indivíduo. O indivíduo tem que se ascender a ela. É o conceito talvez do grande momento que a gente está passando, né? Talvez uma obesidade mental de algumas coisas que não enriquecem muita coisa. Salve, salve galera do podcast do Change Network. Aqui quem vos fala é Renato Naldi, sou host e diretor do podcast do Change e é uma honra tê-los conosco em mais uma gravação aqui ao meu lado. Seguindo a gravação do episódio anterior, segue meu fiel escudeiro e co-host, Fábio Cardoso. Fábio, obrigado por continuar aqui conosco nessa extensão, né, do episódio anterior. Em alto nível, né, Renato? Em alto nível, Fábio. Altíssimo. Para você que chegou aqui agora, encontrou esse episódio, recomendo altissimamente. Nem sei se existe altissimamente. Existe altissimamente? Agora existe. Agora foi criado. Existe altissimamente que retorne ao episódio anterior. Que esse aqui vai ser uma extensão do episódio anterior. Então volta aqui, assiste lá o primeiro episódio, parte 1, aqui é o parte 2, tá bom? Vou colocar aqui na descrição, o primeiro linkzinho que tá aqui embaixo vai ser esse episódio, parte 1. Nós estávamos falando sobre maçonaria aqui diante do Tiago Xavier, teólogo, e diante do mestre maçom e cavaleiro templário, Ernesto Kissack. Vamos dar sequência nessa prosa? Vamos sim, Bora? é uma alegria. Antes de dar sequência, pessoal, vou pedir aqui, chamar a atenção para que vocês também se inscrevam no canal. Não sei onde você está assistindo, se você está assistindo, se está ouvindo. Nós estamos hoje no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, no Amazon Music, em quase todas as plataformas aí de podcast. Então não deixa de se inscrever, não deixa de compartilhar esse episódio também, além do outro também, pessoal. Assiste lá o outro e compartilha o outro também. E deixa aqui seus comentários, porque é a partir do comentário de vocês que a gente consegue construir novos conteúdos como esse. Ernesto, a gente parou falando que a maçonaria ela tem uma participação, vamos dizer assim, na sociedade. E eu quero saber mais sobre isso, porque dizíamos que a maçonaria ela faz o bem, mas ela não, como tudo que ela faz, ela não fala, ela é discreta. E assim também é com a sua participação na sociedade. Você pode me falar um pouquinho sobre isso, Ernesto? Lógico, posso sim, Nato. É bacana a gente estar tratando disso, porque me traz à mente a visão que muitos têm que a maçonaria é secreta. A maçonaria hoje não é mais secreta, ela é discreta, não é? Ela é discreta. Houve época que ela tinha que ser secreta, até no Brasil mesmo. Alguma época, até certo tempo até foi banida na época do Império. Na época do Império, o fechamento das lojas. Então, mas hoje não, hoje ela é discreta. Então, nesse contexto, a maçonaria dizia, tem várias organizações, então, que ela mantém, né? Ela inclui, muitas das quais são conhecidas daquele que nos escuta agora, né? Então, que são chamadas paramaçônicas. Uma bem conhecida são os escoteiros. Ah! Sim. Não acredito. Baden-Powell, nosso irmão, fundador do escotismo, não é? Olha! Então... Sabia dessa, velho? Interessante. Você sabia? Não. Então, o escotismo tem grande ligação com a maçonaria, assim bem como outras entidades, que não vale citar aqui, não vem nem o caso, mas que também foram criadas por nós, como uma longa manus, uma extensão da maçonaria propriamente dita, para poder ajudar a sociedade. Agora, uma delas, que assim muito conhecida nos Estados Unidos, são os Shriners. Como é que é? Shriners. Os Shriners, não sei se você já viu em filmes americanos, ou até no Gordo e o Magro, tinha alguns episódios, eles usavam
um chapéu diferente, parecia um chapéu árabe, pontudo assim, não sei se você chegou a ver. Então, esse chapéu, ele é característico dos Shriners. Os Shriners são, portanto, uma ordem dentro da maçonaria, e essa ordem, ela paramaçônica, ela está ligada à ordem, ela tem objetivos específicos de ajudar as pessoas. Vou citar só o caso dela, a título de exemplo. Existe no Brasil, Shriners existem também no Brasil, aliás, no mundo inteiro. E como que faz? A Shriner, todo ano, ela estipula uma linha de trabalho para poder ajudar a sociedade. Agora, recentemente, de alguns anos para cá, o que tem se ouvido mais é a ajuda para crianças que tem alguns tipos de problemas específicos. Por exemplo, aqueles ossos de vidro. Aquela criança que não pode ter uma queda e pode bater com força, não pode, porque então é uma questão delicada. A criança, ela está fadada a morrer cedo ou ter uma vida muito dificultada. Então, a propósito disso, os Shriners, eles identificam essas crianças que têm esses problemas e, por assim dizer, adotam o cuidado do tratamento dessa criança, e a ponto de mandá-las, inclusive, fazer cirurgias complexas nos Estados Unidos. Então, tudo é custeado pela ordem. Então, ela constrói hospitais, e hospitais grandiosos, vários hospitais aqui no Brasil, inclusive de Barretos, esses hospitais grandiosos, alguns têm a mão da maçonaria ali também, ajudando. Não por meio da maçonaria enquanto instituição, mas por meio de irmãos que participam lá, trabalhando, até muitos médicos, profissionais da área de saúde, da área administrativa, da área jurídica. A maçonaria está em todo lugar. Então, se você pensar que em nível de Brasil temos na casa aí de 200 mil irmãos, numa população de 200 milhões, não somos tantos, assim, em termos percentuais, mas nós estamos em posições-chave em todos os espaços sociais. Quando eu digo posições-chave, desde o dono da mercearia, o pipoqueiro, até o prefeito da cidade. Então, são pessoas livres e de bons costumes, que se tornam melhores, não por causa da maçonaria, mas por causa dos estudos que ela se dedica, não só na maçonaria. A maçonaria é uma das ordens que existem, ou escolas de estudo que existem. Os Rosa Cruzes também são incríveis. Existem várias linhas de, enfim, possibilidade de estudo. Mas para aqueles que são maçons, em se aperfeiçoando, eles se tornam pessoas ainda mais úteis. Então, em sendo mais úteis, elas fazem a diferença na sociedade. Então, é por isso que nós estamos presentes em todos os lugares. Então, não é exagero dizê-lo. Então, e também não vem ao caso de citar nomes, porque aquilo que eu disse, ela é discreta. Então, nem todo maçom diz que é maçom. Porque, infelizmente, dependendo de onde se instala a maçonaria, da cidade onde ela se instala, pode ser uma cidade, digamos assim, muito tradicionalista, muito religiosa, ou coisa que o valha, e vai causar uma série de problemas para o indivíduo. Ainda mais nesse mundo de perseguições e divisões que a gente vive hoje, não é? Então, nem todos se expõem. Alguns, até por força da atividade deles dentro da ordem da maçonaria, acabam tendo que se expor, que é meu caso. Eu hoje, na gestão atual, eu sou o grande orador adjunto da potência, ou seja, o equivalente a procurador da justiça maçônica, adjunto. Então... Isso do estado de São Paulo do estado inteiro, do estado inteiro. Da Glesp. A Glesp é a grande loja maçônica do estado de São Paulo, que é a terceira maior potência maçônica do planeta. Caramba, que legal. Né? Aqui em São Paulo, a de São Paulo. É a de São Paulo. Então, maior que ela, só propriamente a maçonaria inglesa e a americana. Então, é muito grandiosa. Então é grande loja mesmo. Ela é grande loja mesmo. Todas as outras são grandes, todas são grandes. Mas a de São Paulo, como tudo que... Não é porque sou paulista e puxar o peixe para o nosso estado, né? Mas o que é paulista geralmente de destaque, né? É uma música sertaneja, né? Minha família é sertaneja, meu avô sertanejo, eu fui criado nessa linha. Tem uma música sertaneja que fala e o paulista, o brasileiro que brilha. Tem uma musiquinha, não tem? Tem. Eu não me lembro qual que é. Ele fala bem de todos, mas... Isso, quando ele chega no paulista, o paulista é o brasileiro que brilha. Então, voltava ao ponto. Por isso que alguns maçons acabam se expondo ou se colocando como tal,
por necessidade do ofício que eles estão praticando, ou da atividade, que acaba sendo um tanto quanto pública. Então, agora os outros não, muitos fazem questão da reserva, da discrição, então, e dependendo da cidade onde eles estão alocados, ou moram, ou vivem, são bem reservados. Então, a maçonaria, volta ao ponto, é discreta, mas isso não quer dizer que nada faça, muito pelo contrário, ela faz bastante. Mas essa descrição, ela traz também uma responsabilidade muito grande, né, Ernesto? Eu vejo, assim, algumas pessoas que têm, tem o conhecimento, que é maçom, ali eu percebo que quem tem uma estigma, né, contra a maçonaria, sim, fica muito de olho no comportamento dessas pessoas, né? E aí, que é natural do ser humano, né, cometer, que seja uma atitude um pouco mais impopular, parece que isso tem um peso muito maior, né? Quando você pega assim, nossa, mas ele deve é maçom, ele está fazendo isso, fazendo errado, tal. E esse é o exemplo que ele está dando, né? Então, essa descrição, como as pessoas não veem os benefícios, né? Em alguns casos, evidenciam mais, talvez, alguma atitude que ele tome ali, que seja impopular perante a família, alguma situação assim, e que dá até argumentos para a pessoa apontar os dedos. Falei, né? Eu falei. O Fábio, se me permitir, claro. Renato, a propósito, vale esclarecer ao internauta, ao ouvinte, essa questão. A maçonaria é muito severa com seus membros. Quando eu digo severa, no bom sentido, né? Por isso que existem oradores, procuradores como eu, enfim, que estão de olho e instauram processos e excluem membros. Tá? Então, não eu propriamente, mas os tribunais maçônicos, que existem tribunais. Então, eles são denunciados pelos oradores ou procuradores, mas quem julga são os tribunais. Então, são maçons que desviam do bom caminho. Eles são excluídos da ordem, sumariamente excluídos. Logicamente, depois do devido processo legal, do processo todinho, né? Infelizmente acontecendo a caracterização de uma conduta imprópria, à luz do Código Penal maçônico, eles são excluídos. Então, não é admitido isso. Por isso que a gente brinca... É interessante, porque não é conivência, né? Não pode. E não importa que maçom seja, viu? Mas ele é presidente da República. Vai ser expulso do mesmo jeito. Mas ele é governador disso. Vai ser expulso do mesmo jeito. Isso acontece com uma frequência? Graças a Deus não, né? Então, acontece pouco, mas acontece. Aí você chegou numa história, numa situação interessante. Eu me lembro que uma vez, eu consigo até lembrar, visualizar o dia. Nós estávamos em Ubatuba, numa sacada, vários amigos, a minha esposa e eu, tomando cerveja, contando mentira um pro outro. E de repente veio uma amiga nossa e falou, e eu não me lembro por qual motivo, eu só sei que a gente entrou na maçonaria. O papo de maçonaria. E uma amiga falou assim, não, porque o meu tio, ele é maçom e ele não consegue sair porque ele tem... Deus o livre, tá brincando, Deus o livre, Renato, Deus o livre. E começava a falar a história lá dela por conta de alma, e tem uma história de alma que ele entrou e teve que dar a alma da esposa. Daí eu falei assim, não. Ô Ernesto, eu tenho que dar a alma de alguém pra entrar? Primogênito, né? O negócio de alma é engraçado, né? E só a segunda pergunta, responde essa questão da alma, eu quero saber da alma. E a segunda questão, se eu entrar na maçonaria, se eu quiser entrar na maçonaria, quem estiver assistindo aqui fala, puxa vida, eu quero entrar na maçonaria. Sim. Se não identificar, ele consegue sair ou realmente tem uma corda no pescoço dele aí e a espada que a gente conversou no último episódio lá vai estar contra ele aí falando, não, você não vai sair e a alma sua, se você sair, fica. Tá bom. Vamos lá. Eu acho que é uma pergunta. É uma pergunta. É uma pergunta, pô. Bom, vamos lá. Cada um no seu quadrado, como diz a musiquinha, né? Então, volta ao ponto. Maçonaria não é religião, tá certo? Templo maçônico não é igreja, exceção maçônica não é puxadinho da missa de domingo. Ou seja, esse negócio de alma não tem o mínimo interesse para a maçonaria. Não é nosso objeto de estudo, tá certo? Então, esse é objeto de estudo das religiões e de outras linhas de estudo. Não, na maçonaria. Né? Maçonaria, ela acredita na imortalidade da alma, naturalmente, numa vida após a morte,
né? Eu digo os maçons propriamente. Mas isso cada um tem seu modo de acreditar, em função das suas crenças pessoais, da sua fé. Que pode ser qualquer uma. Qualquer uma. Então, isso não é uma preocupação nossa. Então, quando o indivíduo é convidado a ingressar na ordem, né, se pergunta para ele uma série de coisas, mas uma das coisas que se pergunta é se ele acredita em Deus e numa vida após a morte. Então, e o assunto acaba por aí. Acaba por aí, não vai ter maiores preocupações, inclusive nesse sentido dele dar a alma, fazer um pacto de sangue. Nada disso existe. Eu já, por um bom tempo na ordem, já passei por muitas reuniões, nunca vi nada nesse sentido, mas nada. Inclusive de se lembrar, a maçonaria, não só a grande loja maçônica do Estado de São Paulo, qualquer outra grande loja ou potência maçônica, inclusive do Grande Oriente, do Brasil e qualquer outra potência reconhecida, são todas associações civis sem fins lucrativos. Traduzindo, estão submetidas às leis do país, e notadamente à Carta Magna, que é a Constituição da República, que prevê textualmente que ninguém é obrigado a se associar ou manter-se associado. Então, é um direito de associação e livre associação. Se você está lá dentro, ótimo, estou lá dentro, não quero mais ficar, você sai. Pode sair. Mas lógico, a hora que quiser. E a alma vai junto. Não, a alma vai junto. A alma vai junto. Você sabe que eu me lembro ainda que eu entrei numa disputa ferrenha ali com ela, porque eu dizia assim, não, peraí. Se você falasse que o seu tio deu a alma dele, a gente continuaria a conversa aqui, porque eu não sei. Só que, como que uma pessoa pode dar a alma da outra pessoa? Da esposa, né? Da esposa. É impressionante. Inclusive as esposas, já que citamos, né? Elas na maçonaria chamamos a elas de cunhadas. Cunhadas. Porque nós somos irmãos, né? Então é uma irmandade interessante, porque são irmãos que nós escolhemos, né? Então, nós escolhemos estar com eles durante nossos estudos, são nossos irmãos. Então, as esposas passam a ser cunhadas, e os filhos e filhas são sobrinhos ou sobrinhas. É uma família maçônica. Então, a maçonaria, se você é maçom aqui em Guaratinguetá ou em qualquer outra cidade aqui no Brasil, ou em qualquer outro lugar do mundo, você é maçom. Então, você é reconhecido como tal, como maçom em qualquer lugar do planeta, entendeu? Então, porque existem certos sinais, certas posturas que são próprias do maçom. Então, a gente percebe que o indivíduo é maçom só de bater o olho nele. Então, a gente sabe. Então, a família maçônica é uma família universal. Está espalhada por todos os lugares, todos os países, né? Então, isso só mostra que nós somos muito família. Muito família. O maçom geralmente é muito caseiro, geralmente gosta de ficar em casa, gosta de estudar. O pessoal ouvindo isso agora já vai começar a fazer uma lista. Deixa eu ver. Começar a procurar aqui. Mas geralmente o maçom tem esse perfil mais intelectual. Porque, óbvio, ele é um pedreiro de dentro dele mesmo, né? É um pedreiro dentro dele mesmo. Às vezes uma pessoa já nasceu maçom, não sabe. Né? Ele não sabe, mas ele já nasceu maçom. Essa busca da felicidade ali, quando você fala isso, hoje a gente fala muito nas empresas, né? Sim. Hoje a pessoa ser feliz enquanto está trabalhando, né? Algumas empresas estão trabalhando muito isso. E o tema até de alguns cursos, né? Algumas universidades estão já abrindo o tema felicidade, porque parece que era um tabu, né? O ser feliz estava aliado ao sucesso, alguma coisa assim, e hoje não é mais isso, né? Então hoje você pode ser feliz e o sucesso ele vem na consequência, né? Eu gostei de entender esse conceito, né? Maçonaria como felicidade. O Ernesto ele falou uma coisa, que a maçonaria ela tá atrelada não, a visão da sociedade ou da comunidade ou das pessoas que não são conhecedoras da maçonaria, o povo. Sim. Enxerga a maçonaria como um grupo de pessoas bem-sucedidas que fazem qualquer outra coisa lá e não conta para ninguém. Só que você já veio aqui desmistificar falando que não, que existem pessoas, sim, que são referências, são bem-sucedidas, mas não é requisito, e existem pessoas que não são bem-sucedidas, como você disse, do prefeito do rei ao plebeu.
que tem dentro da maçonaria. Só que, Ernesto, se eu estiver falando uma bobagem, eu preciso que você me corrija, tá bom? Ah, perdão. Pelo que você está me falando aqui, se vocês estudam, se vocês querem conhecimento, se vocês buscam a felicidade, eu já imagino uma pessoa, um homem bem resolvido. Já imagino um homem que é diferente por conta do conhecimento, porque busca isso. E, obviamente, homens ou pessoas com conhecimento que buscam estudar e novas áreas e o autoconhecimento, a filosofia, como você disse aqui, obviamente que vão destacar. Uhum. É isso? Sim, justamente essa felicidade que você referia, ela tem a ver com na minha visão, né? Repito, não falo em nome da maçonaria, falo o modo que eu percebo esse fenômeno do conhecimento maçônico. A felicidade, ela tem, na minha visão, um pouco a ver com aquela, por exemplo, com aquela musiquinha dos Titãs, eu acho que é dos Titãs, onde ele faz uma pergunta na música: você tem fome do quê? Então, a felicidade é aquela sensação de satisfação que a pessoa bem alimentada tem. Quando você participa daquele almoço gostoso, com a comida gostosa, bacana, em boa companhia, que você fala, puxa vida, que foi um almoço legal hoje. Então, você estava com fome de comida propriamente e foi o que você comeu. Quando você tem fome de conhecimento e você adquire aquele conhecimento sobre um tema do seu trabalho, do seu métier, do seu ofício, você fica satisfeito. Puxa vida, eu consegui. Eu entendi aquela equação, eu entendi aquela fórmula, eu entendi aquele conceito, aquela lei. É bacana essa realização. Você estava com fome daquilo. Então, na hora que você se alimentou daquilo, você se tornou mais feliz. Então, o conhecimento, propriamente, é um alimento fantástico e é muito nutritivo. A humanidade atualmente está passando fome, né? Porque ela está refém da ignorância. E a ignorância é a mãe de todos os males, de todos, inclusive da tirania. Não é? Então, de todos os males. Então, a ignorância é a grande questão contra a qual se bate a maçonaria. Então, tornar mais feliz a humanidade é ter a percepção e a delicadeza de espírito de perceber do que a pessoa tem fome. Às vezes ela tem a fome e nem sabe que tem aquela fome. Ela está tão faminta, como aquelas pessoas infelizes da África que estão lá, que é só osso sob pele, que não tem nenhuma consciência do tamanho da fome que tem, e tão desgraçadas que estão. As pessoas, às vezes, estão no meio tão infeliz, tão destruído, e já se acostumaram com aquilo de um tal jeito, e aquilo já encarnou nelas de um tal modo no cotidiano, que ela passa a ser a normalidade para ela, e, na verdade, ela é escrava. Escrava de uma série de circunstâncias. E, muitas vezes, o maior chave para liberar essa pessoa dessa situação não é necessariamente dar uma cesta básica só. Então, não só dar a cesta básica, mas ensiná-la a ganhar dinheiro para poder comprar a cesta básica. Não é? Então, você dá a vara, mas não pesca por ela, não é? Então, quem vai ter que pescar é a pessoa. Então, o maçom, quando vai tornar feliz a humanidade, ele começa a fazê-lo de modo concêntrico. Então, ele começa por ele mesmo, a tornar a ele mais feliz, para que ele possa ser uma peça útil. Ninguém triste e esfomeado vai conseguir ensinar nada para ninguém. Então, o maçom ele se alimenta primeiro de conhecimento. Então, ele torna a si próprio mais feliz. E isso não é ser egoísta, né? Não. Porque você pensar primeiro em si. Eu tinha essa percepção, Ernesto, que assim, olhar primeiro para você tem um certo egoísmo, tinha até um conflito interno, assim, né? Tipo, mas eu sou humilde, então não posso... E depois o conceito começou a estruturar um pouquinho mais, assim, quando eu levei para a aviação, né? Quando a comissária de voo chega lá e começa a te explicar, né? Então, se tiver algum problema aqui dentro do avião e tal, antes de você colocar a máscara em alguém, coloque em você. Você olha pro seu filho do lado, mas como assim? Como que eu vou colocar em mim primeiro? Colocar a máscara em mim antes de colocar no filho. Então, esse conceito de você ser essa peça útil. Até porque se você não colocar em você, você pode se sufocar no meio do caminho e não conseguir nem salvar seu filho. Então, é um conceito... É verdade. Então, esse tornar mais feliz a humanidade volta ao ponto. Ele é feito de modo concêntrico. Então, primeiramente, você cuida de si próprio. A partir daí, você expande essa perna do compasso, digamos assim, você abre mais
e vai abraçar outras pessoas que você vai poder ajudar a tornar mais felizes. Geralmente, sua própria família. Então, sua esposa, seus filhos, filhas, seus parentes, seus vizinhos, sua cidade, seu estado, seu país, o mundo. Então, ela é feito de dentro do indivíduo para fora, não é? Então, é um trabalho de pedreiro, pedra por pedra. Né? Então, tornar essa humanidade mais feliz é uma edificação gigantesca. E a maçonaria estuda filosofia? Não, um dos temas principais é a filosofia. Na verdade, os grandes pensadores da humanidade, em todas as áreas, inclusive na teologia, na filosofia, propriamente no sentido mais amplo, fornecem subsídios incríveis de autoconhecimento para as pessoas. Né? Vou ser sincero aqui, que eu, até pegando a sua explicação sobre o que é teologia, me parece que uma coisa está tão atrelada à outra. Escutando o Ernesto falando sobre o estudo, sobre o que é, como faz, não parece que a própria teologia, aliás, parece que o objeto de estudo da maçonaria tem uma essência teológica. Tem, não tem? Mas o Thiago, ele fez uma abordagem aqui no intervalo que foi bem interessante, né? Até da pessoa, muitas vezes, começar pela maçonaria e depois chegar, se aproximar da religião, né, Thiago? Eu acho que até o Ernesto pode explicar melhor isso, porque se é esse trabalho de resignificação, de transformação, quase uma obra alquímica, né? Exatamente. Uma obra alquímica. Isso mesmo. Aí eu pergunto para o Ernesto, uma pergunta que eu pego do Fábio e já repasso. É bem possível, portanto, dentro dessa percepção, que aquela pessoa, dentro da sua religião, que é de qualquer uma, ela se encontra na maçonaria e a religião dela começa a fazer até mais efeito, sentido. É verdade, porque a minha visão, pelo menos, é essa. Dizem que Jesus, conta-se, que em um determinado, no tempo dos dias dele, houve uma cena onde o arrecadador de impostos veio tomar a cobrança de impostos e alguns não queriam dar o dinheiro. E começou um conflito ali naquele instante. E ele resolveu a questão com uma frase: a César o que é de César. Então, o que é justo. Então, a perfeita consciência, penso eu, sobre esse tema é respeitar a religião de cada qual dos irmãos da oficina, da loja. Cada um tem a sua. Em loja maçônica, não se discute religião, nem se discute política, porque isso é de foro íntimo, cada um tem a sua. Não é porque o indivíduo tem uma tendência de centro-esquerda, de centro-direita, que ele é mais ou menos maçom. Isso é indiferente. Não é porque o indivíduo é judeu, porque é muçulmano, porque é budista, porque é católico, porque é protestante, que ele é mais ou menos maçom. Então, a maçonaria, ela possibilita o indivíduo, sim, se conhecer melhor, não é? E aprender a trabalhar com o equipamento que o grande arquiteto do universo, que é como nós chamamos Deus, nos projetou. Imaginemos, por exemplo, eu mesmo, já na casa dos 60 anos, o celular para mim chegou na minha vida quando eu já tinha para lá de 30. Então, era uma coisa misteriosa isso aqui para mim. Então, até hoje, aliás, Então, e cada vez que um dos meus netos ou coisa que o valha vem me ensinar alguma coisa no celular, eu fico de boca aberta, porque eu nem sabia que aquele botão existia ali. Então, e para que funcionava? A maçonaria faz mais ou menos o seguinte: ela vai mostrar para você que você tem uma série de dispositivos e de possibilidades que você nem sabe que tem. E na hora que você descobre que tem, por meio da sã pedagogia maçônica, o método de ensino com 300 anos de experiência, ela vai falar assim: e funciona desse jeito aqui, viu? Você usa assim esse botãozinho. Então, você se torna um equipamento mais eficaz. E sendo um equipamento mais eficaz, você vai ser um profissional mais eficaz, um marido mais eficaz, um pai mais eficaz, um religioso mais eficaz, um cidadão mais eficaz. Ou seja, porque você se tornou melhor, você usa suas capacidades de cada vez de um modo mais expandido e dentro de certos nortes. Que nortes que são esses? São nortes morais, são valores.
Então, a maçonaria, ela tem uma escola onde a moralidade é muito importante. Não no sentido piegas do termo, mas no sentido mais elevado do termo. Então, é por isso que se diz, não é lugar para gente bagunceira, é lugar para gente séria. Ernesto, você, no primeiro episódio, eu deixei anotadinho aqui até para te perguntar, mas agora puxando até o gancho dessa questão do escoteiro, fiquei interessante, muito legal a questão do escoteiro. O escoteiro, ele entra criança, né? Menino de tudo. E apesar de não ser da maçonaria, é alguma coisa que... É ligada. E tem uma ordem, não sei se é assim que chama, mas existe eu acredito que seja uma ordem, dos adolescentes também. Tem sim. Que é Demolay que fala? Isso, Demolay. Demolays. E aí que eu volto lá no primeiro episódio, por isso que eu marquei. Você falou dos templários e você falou que o grão-mestre... Jacques Demolay. Jacques Demolay. Eu não pude deixar de fazer um link aí. É lógico, mas tem tudo a ver, né? Na verdade, um americano chamado Sherman Land criou a Ordem Demolay. É ordem mesmo? É uma ordem. É uma paramaçônica, não é propriamente parte da maçonaria, ela é paramaçônica, ligada à maçonaria. Então, e a maçonaria apoia. Então, por quê? Porque, pensa na situação, um maçom, um homem, é chefe de família, tem esposa, tem os filhos, filhas, ele vai para a loja estudar. É muito justo que não só ele tenha essa oportunidade. Então, por isso existem paramaçônicas para todo mundo, para as esposas, para as filhas, para os filhos. Então, daí você tem ordens para as meninas e tem ordem para os meninos. Entendi. A ordem dos meninos, a mais conhecida, é a Ordem Demolay. Esse nome é em homenagem a Jacques Demolay. Não é? Então, por isso que é a Ordem Demolay. Um Demolay famoso, por exemplo, que era da ordem, o Walt Disney. Olha, que bacana. O Walt Disney era Demolay. Né? Então, lá na Ordem Demolay, é muito valorizado e respeitado e desenvolvido esse senso de respeito no jovem, na criança, até a sua maioridade, de respeito à pátria, aos educadores, à família. Tanto que, no centro do espaço de trabalho deles, eles geralmente trabalham dentro das nossas lojas, no espaço físico das nossas lojas, e na nossa reunião, nas nossas reuniões, o que fica no centro da loja é a Bíblia, tá certo? Aliás, poderia nem ser a Bíblia. Se a loja fosse uma loja de judeus, poderia ser o Torá. Se fosse uma loja muçulmana, poderia ser o Corão. Enfim, mas como aqui, a grande maioria é de católicos e de cristãos, é a Bíblia, no caso nosso. Mas pode ter, por exemplo, na loja que tem a Bíblia no meio, pode ter lá um judeu. Perfeitamente, pode ter inclusive o Torá junto com a Bíblia em cima do mesmo altar, sem problema nenhum. Não é? Agora, voltando ao ponto dos Demolays, eles não têm esses livros lá. O que eles têm lá são os livros da escola, de geografia, português, matemática, a Constituição do país. Eles são, digamos, orientados a respeitar a pátria, os valores, assim como os escoteiros. Só que, no caso dos Demolays, eles têm ritos próprios. Quando eu digo ritos, são mecanismos de trabalho deles. Não é? Então, é muito legal, eu incentivo sempre os sobrinhos, que são filhos de maçons, ou netos de maçons, que queiram participar. E aqui em Guaratinguetá temos a Ordem Demolay também implantada, já de bastante tempo. Então, é maravilhoso ver a qualidade do trabalho que eles fazem. Eles têm um trabalho muito forte junto aos asilos, às creches, arrecadam dinheiro para ajudar essas pessoas. É muito legal. São jovens realmente diferenciados, além de desenvolver a oratória, né? Aprendem a falar bem, a usar bem a palavra, não é? É muito válida essa ordem para os jovens, né? Os filhos e sobrinhos, enfim, de modo geral, dos maçons que queiram participar da Ordem Demolay. Mas tem uma pergunta que não quer calar. Se é tão bom
né, como você fala aqui, e prepara o homem para criar um mundo melhor, ou trazer a felicidade, ou criar uma sociedade melhor, por que é tão discreta? Ah, pois é, tem que ser discreta, né? Você imagina um canteiro, um belo canteiro, grande mesmo, gigante. Ele pode ter flores no canteiro, Pode. É de se estimar que tenha flores, né? Mas necessariamente não tem só flores. Ele tem capim também, tem mato seco, tem As ervas pedra, daninhas, né? tem de tudo ali, inclusive flores, né? E todos vivem juntos e vivem bem, né? Mas cada um no seu quadrado, não é? Então, a maçonaria, ela não é panaceia para a cura de todos os males da humanidade, muito pelo contrário, ela é apenas uma organização, dentre tantas outras que existem, que tem objetivos sociais, de melhoria social. Mas não é só ela que existe, existem muitas outras. E sem contar as religiões propriamente ditas, que também tem uma outra função, que dizia no início, na minha visão, é muito mais voltada para a vida após a morte, a vida espiritual. Mas, assim, no mundo real, no mundo prático, você tem não só a maçonaria, mas você tem entidades que, de algum modo, são ligadas à maçonaria e a outras que existem, tal qual Rotary Club, Lions Club, etc. e tal. E aí você vai fazer uma lista infinita de entidades que trabalham para o bem da humanidade. Então, cada uma tem os seus métodos de trabalho. A maçonaria, por causa de ser a mais antiga em operação, ela vem de tempos onde havia perseguição. A perseguição séria, né? Perseguição séria. Vamos lembrar, até não muito tempo aqui no Brasil, Igreja e Estado era uma coisa só. Correto? Sim. Então, era a mesma coisa. Tanto que quando as pessoas nasciam, não tinham certidão de nascimento, elas tinham certidão de batismo. Né? Só quando houve a separação de igreja e Estado que passou a existir cartório e passou a existir certidão de nascimento. A titularidade para asseverar o nascimento ou a morte de alguém era da igreja. Né? Depois o Estado falou, não, cada um no seu quadrado. Então, pode deixar aqui que eu que vou fazer a certidão de nascimento e depois dar de óbito. Né? Então, o Estado cuida disso. Então, onde eu quero chegar? A maçonaria tem um espaço de trabalho dela, um foco de trabalho que não é para todo mundo, obviamente, porque, volta ao ponto, a pessoa tem que ser livre e de bons costumes. Tem que ter um perfil, um gosto pelo estudo, um gosto pelo trabalho intelectual, um acentuado amor pela humanidade. Deve ser também uma pessoa abnegada, que vai abrir mão do seu tempo para se dedicar ao próximo e para se dedicar ao estudo. Nem todo mundo tem esse perfil, Renato. Então, não é que a maçonaria não é para todos, tá certo? É que a maçonaria é para aquele que tem o perfil maçônico, e nem todos o têm. Basta ver o número de maçons, que corresponde a 0,01% da humanidade. Então, por quê? Porque nem todos têm esse perfil. Então, agora, esses que não têm o perfil maçônico podem ter perfil para outro tipo de entidade, outra tão respeitável quanto. A maçonaria não é panaceia para todos os males, não é pedra filosofal que vai curar as dores da humanidade. É apenas mais uma ferramenta que busca, já há 300 anos, de modo oficial, ajudar a humanidade, volta ao ponto, a ser mais feliz. Mas ela não subestima ou despreza nenhuma outra entidade benemérita que tenha também objetivos elevados. Nenhuma religião respeita todas as igrejas, de um modo geral, todas têm trabalhos sociais maravilhosos. Cuidam de asilos, de hospitais, de tudo. Então, não há nada a criticar e há espaço para todas as pessoas que possam ajudar. Imagino se não fossem todas as entidades, em que condição o mundo hoje estaria. Na idade das trevas ainda, provavelmente, né? Então, um homem sem Deus, um homem sem essa preocupação social, e sem esse conceito de humildade, porque ele não vai a lugar nenhum, ele vive só para ele mesmo, ele só enxerga o próprio umbigo. Né? É curioso notar que a pessoa, inevitavelmente, pelo menos até onde percebo, ela é levada a acreditar em Deus por um exercício intelectual curioso. A pessoa, quanto mais estuda e mais aprende na vida, ela vai entendendo que, e não obstante ela ter bilhões de neurônios aqui, ela é um equipamento, como esse celular aqui, que tem uma capacidade limitada
bem verdade que já tem modelos mais modernos, que vão ter um pouquinho mais de capacidade. Então, o ser humano também. Quando ele vai evoluindo geneticamente nas gerações futuras, o hardware vai melhorando. A quantidade de neurônios vai melhorando, as sinapses vão ficando mais eficazes. Mas, mesmo assim, o equipamento humano, nosso hardware, ainda é limitado. Então, na hora que você tem consciência dessa limitação, você percebe claramente que existem coisas no universo, certamente, que você nunca terá condições de entender. Não com a sua atual configuração de hardware. Você não vai conseguir descrever com exatidão científica certos fenômenos. As leis universais, de um modo generalizado, você não vai ter condição de especificá-las. O homem vive descobrindo coisas novas todo dia. Então, é nessa hora que você cai de joelhos e olha para dentro de si próprio e percebe que deve existir certamente muita coisa que você não sabe. E todo aquele império de coisas que você não sabe, certamente é muito mais do que o pouco que você sabe. E nessa hora, você é levado a perceber que a humildade é inevitável para aquele que, de fato, estuda, né? E busca estar em harmonia com a sociedade, com o meio onde ele se insere. E nesse contexto, o conceito ou a constatação de que uma suprema inteligência está muito acima da sua e foi ela que certamente construiu tudo que existe, existiu e existirá. Chame ela do modo que você achar melhor. Chame de Deus, chame de Alá, chame de Buda, chame de Krishna, chame de grande arquiteto do universo. Essa grande inteligência universal, ela está muito além do seu entendimento. É nessa hora que você se constata um ignorante. Mas é um ignorante que se esforça para vencer a ignorância, porque a ignorância, ela morre a cada dia, a cada descoberta nova que você faz, mas ela renasce no dia seguinte, com 1000 novas cabeças. Então, é uma luta infinita. Então, mas essa luta infinita é a luta também da maçonaria, em tornar mais feliz a humanidade, extirpando a ignorância da vida das pessoas. Que aula, Fábio! A gente fica parado aqui horas só ouvindo aqui. Fica. Obrigado, viu, Renato? Não é? Obrigado pela bela explicação. Porque, assim, e é curioso, né, o Fábio, que vendo o Ernesto falando, a gente percebe o tamanho do conhecimento. Sim. O conhecimento ali transborda. E isso tudo vem dos estudos maçônicos? Ou como é que... Renato, na verdade, eu entrei na maçonaria como a maioria entra, já com uma certa idade. Né? Então, são mais velhos? Maduro? São pessoas mais maduras. Acontece de uma pessoa mais jovem entrar na ordem com 21 anos, 22... Tem idade mínima? Tem que ser maior de idade. Só? Maioridade civil. Tá. Né? Mas é raro, bem raro. Porque a maçonaria, ela chega na vida da pessoa na hora certa. Quando, geralmente, ela já está com a vida estabilizada, com, por exemplo, um esposo, os filhos, a casa... não precisa ser casa própria, pode ser uma casa alugada, não tem problema nenhum. O seu trabalho, o seu meio de subsistência estabelecido. Para que isso tudo aconteça, geralmente ela passa por um período natural de estudos. Então, muitos vão fazer faculdade, isso também toma tempo, e depois que sai da faculdade, começa a trabalhar, também é o princípio de vida profissional, é difícil, um período de muita luta. Então, na hora que ele se estabiliza, geralmente... ele começa a ter essa preocupação mais com a sociedade, com o meio que ele se insere. É nessa hora que ele é percebido por um maçom, que vai notar nele um potencial maçom. Fala, puxa vida, ele tem o perfil certo. É uma pessoa que ama a família, os amigos, a sociedade, se preocupa com os outros, quer ajudar. É uma pessoa que tem amor aos estudos, gosta de estudar. Então, é nessa hora que ele vai ser pensado. Isso geralmente acontece quando a pessoa já tem uma certa idade. Eu, pessoalmente... sempre fui orientado por meu pai. Meu pai era artista plástico, era pintor, Kisek Júnior, aqui de Guaratinguetá, autor da bandeira de Guaratinguetá, aliás. Então, o meu avô, Ernesto Kisek, do qual sou homônimo, aliás, na minha família é uma falta de imaginação para nomes, né? O meu avô chamava Ernesto, meu pai chamava Ernesto, eu chamo Ernesto, meu pai, aliás, chamava Ernesto Sérgio, eu tenho um irmão que chama Sérgio, então, mas de qualquer maneira... Ernesto, você falou do nome, é engraçado, né? Esses dias aqui, numa reunião
com a... O Pedro com o Pedro, do Pedro Mesquita e a Rosa Caltabiano. Aí eles falaram que tem uma foto da sua família ali, alguma coisa da sua família na praça, não sei, que sua mãe fez. Não. É uma reprodução de uma tela do meu pai que chama Sob o Teu Manto. Sob o Teu Manto. É o quadro, a obra original está na minha residência. E aquele painel de azulejos que tem ali foi uma reprodução feita por uma artista de nome Mary Stocco, uma artista muito talentosa, que tem várias obras espalhadas aí por Guaratinguetá, na aeronáutica, etc., reproduzida na porcelana, né? Então, aquilo lá é minha mãe e minha irmã. Minha mãe Vilma, minha irmã Cláudia, ali na praça, né, de Guará. Mas voltando ao ponto, meu pai sempre me incentivou os estudos. Então, eu comecei a gostar de ler bem pequeno, mais ou menos, bem pequeno na minha época, tá, gente? Hoje em dia as crianças com 2 anos de idade já estão falando inglês. Então, eu fiquei no verbo to be até uns 20 anos. Então, mas ele começou a me dar Júlio Verne para ler livros interessantes, e eu fui lendo, gostando de ler. E ele, como tinha uma vasta biblioteca, foi me incentivando ao gosto pela leitura. Então, quando eu já entrei na maçonaria, eu já tinha uma bagagem. Ninguém entra na maçonaria sem uma bagagem. Tá? A pessoa traz uma história de vida, e isso é muito legal, porque como cada um chega com uma bagagem diferente, com um modo diferente de ver o universo, ver o mundo, ver a sociedade, ninguém tem o mesmo óculos, por assim dizer, por mais que o grau se pareça. Então, cada um vê as coisas por meio dessa lente, que é o intelecto, a sua história pessoal, de um modo singular. Então, quando você entra na ordem, você entra... E você vai ser uma peça fundamental ali, porque você vai ver tudo que nós vemos todo dia de um modo que só você consegue enxergar. É o seu jeito de fazer maçonaria. Então, isso é muito legal. Então, quando você entra na ordem, você entra mais maduro. Então, daí, com essa bagagem, e lá dentro, você vai aprender, dentro da pedagogia maçônica, métodos de organizar esse conhecimento. O que foi mais incrível para mim na maçonaria, Renato, foi poder organizar todo aquele estudo que eu já tinha meditado, estudado, lido, de um modo que fazia sentido. Então, porque a maçonaria, ela, repito, é uma depositária dos conhecimentos antigos da humanidade. Ela não criou nada disso, ela apenas organizou dentro. É como se ela tivesse sido herdeira da Biblioteca de Alexandria, a famosa Biblioteca de Alexandria, que foi incendiada, que guardava o conhecimento do mundo lá. Então, como ela tivesse sido herdeira dessa biblioteca e tivesse tido a capacidade de, recebendo todos aqueles volumes, organizá-los de um modo pedagógico, funcional. Então, ela faz isso com o indivíduo. Ela pega o indivíduo com todos aqueles conhecimentos que ele tem e ajuda o indivíduo a organizar tudo isso dentro da mente dele. Então, as coisas passam a fazer mais sentido. Né? E na hora que se faz mais sentido, a ferramenta fica mais afiada, o fio do machado fica mais certeiro, né? Então o malho e o cinzel funcionam melhor, você se torna uma pessoa mais útil. E volta ao ponto, ajuda a tornar feliz a humanidade. Que sensacional. Xavier. Não, pode continuar. Interrompe não, né? Ô, Xavier, eu tô curioso aqui, rapaz, porque, mais uma vez, eu vejo uma similitude, uma semelhança entre o que a gente abordou no começo do primeiro episódio com o que o Ernesto fala aqui. Você conseguiria agora, assim, à luz da teologia, fazer uma interpretação da maçonaria, pelo menos em toda a abordagem do Ernesto aqui? Olha, eu acredito que, como o Ernesto mesmo falou, né, esse processo de conhecimento, de iluminação, né, ele já é vigente na vida do ser humano, ele é natural na vida do ser humano. Né? Todos nós estamos nessa caminhada de descoberta. Meu falecido avô, muito embora não dotado de grandes formações, mas um filósofo extraordinário, dizia assim que não é a verdade que deve ser abaixada até o indivíduo que tem que se ascender a ela. Né? Ou seja, chega um ponto que, de fato, é uma busca que nós precisamos diariamente conduzir essa busca. Né? E a teologia, por exemplo, agora falando por mim, quando eu me entendi
dentro desse processo de uma escravidão, de um sistema, até mesmo educacional, por que não dizê-lo? E eu me descobri assim, de uma maneira tão assustadora, por assim dizer, porque a minha família é uma família tradicional, simples, né? Meus avós, tanto maternos como paternos, são de roça, aquele povo, né, que tem uma cultura, etc. e tal. Então, tecnicamente falando, eu cresci numa família em que as coisas no ponto morto, ladeira abaixo. E, curiosamente, eu fui me despertando até muito tarde, por assim dizer, para a leitura, para os estudos. Eu comprava livro em sebo com troco de pão. Né? Caramba, que legal. Então, assim, eu vasculhava sebo, assim, né? E juntava as moedas, comprava livro para ler, para estudar. E quando eu descobri, por exemplo, agora, não há muito tempo, eu iniciei o estudo das 7 artes liberais por conta própria. Hoje você não tem escola clássica. Então, quando eu descobri essa formação da escola clássica, da Idade Medieval, eu fui atrás dos livros. Então, hoje você tem o trivium e o quadrivium para você estudar. São os métodos da escola clássica. E isso abriu um leque para mim, assim, absurdo. Imagino. De possibilidades, de mecanismos, de pedagogias, para reorganizar esse conhecimento, para compreender esse conhecimento. Então, naturalmente que, como o próprio Ernesto falou, isso tangencia muito, né, próximo daquilo que é a proposta da maçonaria, segundo aquilo que a gente está recebendo do Ernesto aqui. Né? Não está longe. E ela vai realmente propor isso, essa reorganização de um conhecimento, né? Ela não criou a roda, ela só vai mostrar para você como usá-la. Né? Ou seja, é uma biblioteca que preservou o que foi queimado, né? O que restou do que foi queimado. Então, eu entendo, essa é a leitura que particularmente eu faço, né? Olhando de fora, do que pode ser essa proposta, né? de estudo, de conhecimento, de libertação. Eu estudo, por exemplo, a história da igreja há muitos anos, até por conta da minha formação em teologia. E o quanto eu fui liberto? Será que eu tenho consciência da dimensão do que eu fui liberto por conhecer muito a história? Então, até isso a gente precisa se ater, né? Eu achei interessante, é um caminho de iluminação. Antigamente a gente dizia que conhecimento era poder, né? A gente falava, conhecimento é poder. Só pegando o gancho dessa frase sua. Vamos lá. Conhecimento é poder, a gente sempre aprende assim, né? Para mim, conhecimento é angustiante. Porque quanto mais você vai estudando, você fica aflito com as coisas, né? Então, assim, eu chamo minha pequena biblioteca particular do meu jardim das aflições. Então, é o meu pequeno jardim das aflições, porque cada livro que você abre, assim, você fica, meu Deus. Na verdade, eu sempre ouvi dizer, né, que conhecimento era poder. Só que hoje o conhecimento é abundante. Hoje, como o Ernesto ele disse, acho que no primeiro episódio, a gente tem muita informação muito rápida, de fácil acesso, muita informação mentirosa, né? E a gente viu bastante coisa aqui que desmistifica. Ouvimos você dizendo muita coisa que desmistifica, muita coisa que rola na internet. Mas, enfim, o conhecimento hoje é abundante. E se você não tem a forma de agir, Exatamente. Se você só tem o conhecimento, de nada vale. E a gente dizia naquele episódio, né, sobre a execução. Não adianta ter a disciplina, tem os quadros aqui atrás, não adianta ter a disciplina e o foco se não tiver execução. E não tem como também, não adianta ter só execução se não tiver disciplina e foco. Olha para você ver, em termos dessa questão de conhecimento, ignorância, a gente está tratando aqui. No caso do protestantismo no Brasil, por exemplo, o que eu vou compartilhar não é nenhum segredo, né, nesse sentido, porque isso está nas atas de fundação da igreja. Então, qualquer indivíduo pode ir lá e ver essas atas de fundação. A igreja foi muito usada, muito assim, ajudada pela maçonaria, né? A igreja foi muito ajudada pela maçonaria. Muito ajudada pelo princípio de liberdade de culto, inclusive. Isso está nos anais das atas de fundação da igreja.
você tinha uma perseguição muito grande, os maçons ajudaram a igreja no início aqui, o protestantismo no início do Brasil. Que bacana. Né? Existe uma literatura vasta sobre essa história. Mas aí eu te pergunto, quantos conhecem? Quantos buscam conhecer essa história? Né? Ao invés de muitas vezes... porque é aquela coisa também, né? A maçonaria ela caiu na cultura pop, né? Como muito bem o mestre Ernesto falou aqui, é fato, rastreia o dinheiro. Porque a cultura pop vende muito fácil, né? Então a maçonaria ela caiu na cultura pop dentro da literatura, dentro do cinema. Né? Você tem vários filmes, né? Tem um seriado que eu acabei de assistir, que chama do Dan Brown. Código da Vinci, Símbolo Perdido, exatamente. Símbolo Perdido. Ele fala bastante da maçonaria. Então, assim, ela caiu na cultura pop. Né? E o que acontece? Isso alimenta muito o imaginário da população, da sociedade, de um modo geral. E é inevitável o estrago absurdo que isso também faz. Né? Não há, por parte dessas pessoas, muitas vezes, o cuidado do tratamento, de uma honestidade intelectual do assunto. O interesse é venda, né? É explorar essa área. Então, quando eu falo, por exemplo, de você acessar os documentos da igreja, para você conhecer a história, é só isso. Conhecer a história, entender a história, e você vê toda a ajuda, todo o trabalho que foi feito, a filantropia, de evitar com que os protestantes fossem perseguidos. Poxa vida, será que não é válido isso? Né? Até que ponto a gente vai, em razão de um imaginário popular, de uma construção de uma cultura pop, muitas vezes não valorizar isso? E é uma coisa assim acessível, sabe? Documentos acessíveis da história da igreja. Sim. Pra você ver. O Fábio, eu estou pegando tanta informação aqui e agora eu perguntei pro Ernesto, né? Na verdade, perguntei pro Xavier a interpretação dele, à luz da teologia, e agora eu gostaria de ouvir a sua interpretação. Você, não maçom, não tendo contato nenhum com nenhum conhecimento de maçonaria, com nenhum conhecimento, mas muito culto. Eu te acho uma pessoa muito culta, estudiosa. Qual que é a interpretação que você faz disso tudo? O que você acha? Me conta a sua opinião aqui agora. Vendo pelas minhas lentes, né? Isso, fala pelas suas lentes, é isso. Por algum momento, vocês emprestaram as lentes de vocês aí, fez a gente viajar um pouquinho aqui. O que eu vejo, assim, mais no campo empresarial, de consultoria, onde eu estou atuando mais precisamente, né? É o conceito talvez do grande momento que a gente está passando, né? Talvez uma obesidade mental de algumas coisas que não enriquecem muita coisa, né? Então, a gente colocou muitas atividades para dentro, muitas possibilidades, e a gente até se perde frente a essas possibilidades. E uma outra vertente é a normose, né? Onde a população, de uma certa forma, ela é conduzida como uma massa. E aquela massa de manobra, onde você está no meio, define-se alguns padrões. Nesse padrão você não precisa nem pensar fora. Então, vamos definir que nesse verão aqui, a cor do verão é rosa, choque. As mulheres olham lá no seu guarda-roupa, se não tem a roupa rosa, ela vai comprar, porque ela tem que se sentir inserida numa sociedade que ditou para ela qual que é essa normose que ela tem que seguir. Né? Quando a gente fala do conhecimento, essa busca do conhecimento, normalmente é aquela pessoa que fala, tudo bem, existe isso, eu posso até fazer parte disso, mas se eu quiser. Mas eu tenho um caminho onde o conhecimento pode ser libertador. Falar, olha, eu vou seguir esse caminho porque é aqui que está a minha essência. Então, em algum momento, o conhecimento te leva a viver a sua essência e não só do parecer. Né? Então, você tem aquela situação, não, eu preciso parecer uma pessoa culta, eu preciso trazer talvez viver uma personalidade que a sociedade vai ter uma aceitação maior, né? Então você coloca a persona, aquela máscara que vai te dar uma notoriedade onde você está, porém internamente você vive sempre em busca de algo naquela escassez,
Sempre a felicidade está fora, está numa conquista, em outras coisas mais, e você vai se retroalimentando disso. Então eu gosto de ver esse conceito da felicidade, porque é um tema que me encanta. Esse conceito da felicidade é o que eu busco muitas vezes quando eu estou orientando um profissional, né, numa mentoria, onde ele está ainda no começo de carreira, um pouquinho diferente da maçonaria, pelo que eu entendi, que a pessoa já está num estado que ela já tem a sua vocação alinhada com o seu trabalho, passou por aqueles momentos, e eu muitas vezes trabalho com liderança que está ainda se descobrindo, muitas vezes ele está ali com a sua vocação, mas está sem a coragem, de fato, de assumir algumas atividades, por achar que o dom que ele tem não vale tanto quanto um outro dom que ele percebe nas outras pessoas, né? Então é um conceito interessante, Renato, que eu gostei assim de entender um pouquinho mais, quebrou algumas crenças que eu tinha, né, nesse sentido da maçonaria, no quesito de realmente você entra, não pode sair, você talvez tem que ter uma... tinha brincadeira. A alma tinha. E pelo menos, o bode também. Bode também, pelo menos de uma informação, o primogênito, você vai lá, tem que entregar. Meu Deus, é o primogênito ainda. Tem uma série de situações como essa. Mas, assim, eu acho que, assim, como um todo, né, olhar para esse quesito, assim, o que liberta é o conhecimento, de fato, que seja na maçonaria, que seja numa outra ordem que você vai procurar ali. O que não pode é a gente cair nessa normose e achar que as coisas são assim mesmo, aceitar tudo que está sendo imposto sem... Tem um vídeo interessantíssimo, Ernesto, interessantíssimo, que mostra um professor. Ele pega um livro e fala assim, ó, pessoal, eu sei que tem muito aluno, muito colega de vocês que está lá no corredor, então a gente vai fazer uma brincadeira aqui, porque eu quero comprovar uma coisa para vocês. Ele pega um livro vermelho e fala assim, toda vez que eu perguntar que cor que é esse livro, vocês vão falar verde. Aí o pessoal fala, pô, legal. Aí começa a aula, aí ele vai dar um exemplo e fala assim, pô, que cor que é esse aqui? Verde, todo mundo. E continua. Aí fala assim, ó, você, que cor que é esse aqui? Verde, pois é. E começa e continua na sequência. Aí pergunta para aqueles alunos que entraram depois, que bateu o sinal, né, teoricamente, pergunta, pô, que cor que é aqui? Verde. Mesmo sabendo que era vermelho. Entendeu? Daí o pessoal começa a dar risada e o professor faz explica, né, a moral da história e coloca lá, fala, tá vendo? Vocês são conduzidos pela massa, e eu acho que é isso que conduz a massa, posso chamar a massa não maçônica? Veja, não digo não maçônica, porque eu acho que é mais um indivíduo mesmo. Qualquer cidadão ou cidadã, na verdade, hoje... A tríade que eu citava, que foi lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, está muito longe da realidade do cotidiano das pessoas. As pessoas, primeiro, não são livres. Seu gosto, seus objetivos são definidos por algoritmos, são definidos pela sua normose, que você referia, ou seja, são escolhidos por empresas de marketing que definem o que você vai usar, querer ou sonhar. Você, né? Então você não é mais livre, né? Você não é livre, você não tem igualdade na sua vida, você se sente diferente e critica quem não é igual a você, empareda as pessoas que pensam diferente de você, então você não entende realmente o que é ser igual e você não é fraterno, você até quer mal outras pessoas que pensem diferente de você. Então, na verdade, o conhecimento que tem a ver com aquela musiquinha do Titãs, que você disse agora há pouco, você tem fome do quê? Até ela está difícil de realizar, porque as pessoas já não têm fome por si próprias, elas têm as fomes para as quais são programadas pelos algoritmos. Então, na verdade, na hora que você tiver consciência do que você tem fome, de fato, não é? E tiver a coragem de se lançar a sua biblioteca, que é o Jardim das Aflições, e buscar realmente meditar, ponderar, e uma vez que tenha aprendido praticar efetivamente, porque o universo de informações no Google é uma barbaridade, as pessoas, aspas, sabem muita informação, mas não praticam nenhuma delas, e se praticam mal.
não é? E pior, não compartilham. Aliás, quando compartilham, são as coisas ruins mesmo, não é? Então, notícia ruim corre, né? É um rastilho de pólvora. Então, as pessoas não valorizam os bons acontecimentos e as boas coisas. Aí não estou falando de otimismo, estou falando de bom senso. Então, na verdade, você tem que saber praticar o que sabe e compartilhar o que sabe. Então, mas esse saber tem que ser um saber legítimo, derivado de uma fome legítima, de um anseio do seu coração. Como você colocou na mentoria, é descobrir o que aquela liderança realmente, ela tem aquele talento, não tem, a pessoa tem que descobrir por si. Ah, eu tenho, e tem que ter coragem para correr atrás daquilo. Né? Então, a maçonaria, como qualquer outra escola iniciática, onde você tem símbolos, tem alegorias, tem valores morais, todos que são ensinados dentro da ordem, ela pode ser um elemento, e tem se mostrado um elemento eficaz na ajuda da sociedade nos últimos 300 anos. E provavelmente, repito, como disse no início do bate-papo, vai continuar existindo e permanecendo enquanto a humanidade existir. Enquanto a humanidade for imperfeita, né? Então, e provavelmente, pelo que eu estou vendo, vai continuar imperfeita por muito tempo. Então, infelizmente. Então, a humanidade, ela vive ciclos. Então, nós estamos num ponto de inflexão. Então, esse ponto de inflexão histórico no mundo, não é no Brasil, é no mundo, né? Vai levar a novidades, né? Na evolução da raça humana, certamente. Né? Mas é um momento difícil, mas é um momento também de muito aprendizado. O que eu penso apenas é que a gente não pode abrir mão de ser um ator social relevante. Não é ser melhor que o outro, não é aparecer, não é nada disso. É fazer a sua parte. Né? Se cada um fizer a sua parte, desde o pipoqueiro até o prefeito, até o governador, até o presidente, tudo fica lindo. Mas hoje, infelizmente, ninguém segura nada, nem Pix. Então, quando eu digo ninguém, no bom sentido, lógico que muita gente corre atrás de resolver e de ajudar, mas esse espírito de ser útil é um espírito que existe de modo muito intenso na maçonaria. Ela não é uma entidade que vise apenas isso. Tá? Ela não existe apenas para construir hospitais, construir escolas, ajudar pessoas. Não, também para isso. Mas o principal objetivo dela é pegar aquele pedreiro livre e aceito, ou seja, o maçom, e ajudá-lo a aprender a construir com o material que ele geneticamente tem, as possibilidades que geneticamente ele tem, inclusive de nível de capacidade intelectual, de se desenvolver o máximo possível, para que ele seja a ferramenta mais eficaz possível. Porque senão ele vai ser um serrote que não serra, um machado que não corta. Então, ele tem que ser a ferramenta que funciona. E cada um é uma ferramenta diferente da outra. E essa sinfonia de ferramentas diferentes, que é uma loja maçônica, onde um não é igual ao outro, e, no entanto, lá dentro todos são iguais. Todos são irmãos. Que sensacional, Ernesto. Muito obrigado pela participação. Eu vos agradeço pela exposição, agradeço pela paciência de permanecer aqui conosco, escutando perguntas, né, que caem aí no senso comum, e espero que não tenha ofendido de alguma forma com as perguntas, que são mundanas, e que a gente tenha essas dúvidas mesmo. Mas eu vos agradeço imensamente. Eu que vos agradeço também ao Fábio, ao Tiago, ao nosso mestre da técnica. Agradeço a todos a oportunidade de estar batendo um papo sobre maçonaria, que, enfim, é um tema que me encanta, não é? Eu gosto muito da maçonaria, participo efetivamente, né? E me senti muito honrado com o seu convite, na oportunidade de trocar ideias com os internautas, com os ouvintes, sobre a maçonaria, porque muita coisa se lê, muita coisa se fala, e geralmente aquele que fala e que comenta não sabe nada de maçonaria, porque não é maçom. Então, e hoje nesse mundo de fake news, nesse mundo de Lady Gerson, onde as pessoas procuram levar vantagem em tudo, existem inclusive falsos maçons vendendo uma falsa maçonaria Illuminati na internet que não existe. Isso não existe. O famoso golpe. Eu mesmo já recebi vários. O famoso golpe, tá certo? É golpe.
tudo golpe, como se diz aqui em Guaratinguetá, né? Então é uma alegria poder falar da verdadeira maçonaria, da maçonaria realmente reconhecida, a maçonaria que existe há 300 anos, pondo tijolinho por tijolinho, por meio de cada uma das formiguinhas que acompanham, cada um dos obreiros que acompanham, para tornar mais feliz a humanidade. Então, a honra foi toda minha, a alegria toda minha, e um grande abraço a todos, aos internautas e a todos aqui da equipe. Muito obrigado. E também vos agradeço, Thiago Xavier, pelos sóbrios comentários, pela também experiência, pela vivência, por todo o ensinamento aí transmitido para a gente. Eu acho que essa noite foi brilhante e grande parte disso também foi por conta da sua presença. Bom, eu muito obrigado. Agradeço a imensa oportunidade de poder bater esse papo, que é um tabu na sociedade. Eu acredito que eventos como esse, com temas como esse, já é um primeiro grande passo, né? É um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade. Um passo gigantesco para a humanidade, porque é um tema realmente muito tabu dentro da sociedade ainda. Como eu falei, a cultura pop, ela produziu muita coisa ruim, né, nesse sentido. E é claro que o tema maçonaria, né, você coloca um teólogo para compartilhar conhecimentos, né, com um mestre maçom e tudo. Então, puxa, que sensacional, cara. Que rompimento de barreira, que martelada nos muros que você acabou de dar para quebrar, né? Tirar todas as divisões que possam haver. Me sinto bastante honrado, obrigado por esse momento. E espero ter contribuído de alguma forma aí com o pessoal aí. É isso aí. Deixo a porta aberta para um próximo. Pessoal, cutuca ele para ele me chamar mais vezes aqui. Pessoal. Eu vou deixar o perfil, os perfis aqui, os contatos do Ernesto e do Xavier, para quem quiser. Tá bom? Vai estar na descrição aqui. Fábio, eu também vos agradeço por mais uma vez participar como co-host. Hoje a gente fez uma imersão aqui, né? A gente está gravando já há boas horas e o conhecimento não pararia se não fosse o avanço da hora, porque daria para gravar provavelmente pelo menos hoje mais 1h40. Hoje só, 1h20. 2h20 hoje. Será que vai ter o terceiro episódio? Terceiro e quarto, a gente pode gravar mais, mas Fábio, muito obrigado, viu? Eu agradeço. Foi bom para você? Sim, fantástico. Acho que a gente pôde aqui ter uma aula, né, de todo esse conhecimento, fantástico, os contrapontos, o que tem de sinergia, acho que um grande momento aí, né? Sensacional. E agradeço a você que permaneceu conosco ao longo desse segundo episódio. Agradeço também por você agora que vai parar um minutinho, vai se inscrever no canal e vai compartilhar e vai deixar os seus comentários aqui para que a gente possa ser cada vez mais assertivo com os nossos conteúdos. Pela preferência e pela paciência, vos agradeço também.